Estamos iniciando a nossa semana de campo sobre trigo do Destaque Rural. É um prazer tê-los vocês conosco. Hoje, para dar início a essa semana de muito conhecimento com relação à cultura do trigo, a manejo do trigo, também nós vamos falar um pouco sobre mercado, sobre demanda. Nós vamos iniciar a nossa semana com a apresentação do professor Dr. Geraldo Chavarria. Seja bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, Leonardo, é um prazer sempre conversar com vocês, sou admirador do Destaque Rural e estamos juntos aí mais nessa conversa aí sobre manejo e fisiologia aí do trigo hoje. Tá certo. Lembrando aí que o professor vai fazer uma apresentação, então como vai ser a dinâmica dessa noite, o professor vai fazer uma apresentação, logo após a gente convidou a Thaís, ela é responsável pelo moinho da Cotricampo, e também o consultor de mercado das safras e mercado, o Elcio Bento. Para nós estar batendo um papo, então, professor, perfeito, tentando fazer um link aí entre a fisiologia, a qualidade de grãos, demanda, liquidez do produtor, para a gente tentar aí esclarecer um pouco mais as dúvidas da nossa audiência. Perfeito. Certo, então, professor, eu vou pedir licença aqui, então, e deixo com você aí ótimo. O estúdio aí para você seguir a tua apresentação. E eu vou pedir licença depois para me movimentar um pouquinho, para conversar com a turma aí. Fica à vontade aí que perfeito. O palco é teu. Boa noite, pessoal que está nos assistindo, é um prazer estar aqui, como eu já comentei. A gente vai falar um pouco sobre fisiologia dessa planta de trigo, sobre algumas estratégias vinculadas a manejo, não é? O título dessa apresentação está Manejo Fisiológico e Nutricional do Trigo. A gente tem que pensar o seguinte, qualquer manejo, na realidade, ele gera, obviamente, uma influência sobre a fisiologia da planta, influenciando positivamente ou negativamente, ou não influenciando o rendimento, mas sempre gera essa influência sobre a fisiologia. Porém, do ponto de vista de separar as coisas, e o mercado também faz muito isso nesse cenário, a gente acaba falando e dando uma ênfase maior para essa percepção de manejo fisiológico, não é? Que, na realidade, nada mais é do que tentar perceber mais a planta, tentar perceber mais o funcionamento dela e, a partir daí, criar estratégias de manejo. O primeiro ponto que eu quero enfatizar com vocês é o seguinte, quando nós... Estou com uma dificuldadezinha aqui de passar só. Quando nós falamos sobre a cultura do trigo, ou qualquer uma delas, nós temos um determinado potencial. Ou seja, é aquilo que está escrito dentro da planta, até onde efetivamente ela pode chegar se todas as condições fossem favoráveis para isso. Não é? Hoje em dia, nós sabemos que os maiores potenciais de campo, não é, produtivos, eles são obtidos no Cerrado brasileiro, não é? Chegando em situações aí de 11 toneladas por hectare, mas nós temos ainda um caminho considerável a avançar nessa cultura. Claro que a gente vai separar alguns aspectos do ponto de vista de discutir a tecnologia, as tecnologias possíveis para avançar, do ponto de vista de produzir mais com rentabilidade, mas dentro de um cenário abrangente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no entorno de Brasília, no Cerrado, existem variações e possibilidades de avanço, não é? O quanto que vale a pena efetivamente para mim investir ou não nesse cultivo? Aí nós temos algumas variações a se pensar nesse cenário. Agora, veja um detalhe, quando nós falamos sobre, mais uma vez, vou passar aqui, quando nós falamos sobre fisiologia, que esse é o nosso grande foco, não é? Existe uma equação que define o rendimento. E a gente pensa um pouco nisso, não é? Quando nós vamos criar estratégias para produzir mais, para ganhar mais dinheiro com a cultura. E observa um detalhe, essa equação aqui, é a equação da produção, aonde nós temos
nesse sentido, certo? Passando de slide, nesse sentido, a questão de fatores que vão influenciar esse meu rendimento, não é? Ou seja, a fotossíntese por si só, a fotossíntese bruta. Então, nesse cenário, o que me leva a pensar? Eu preciso de funcionários na empresa. Eu preciso de folhas trabalhando de maneira sadia até o final. Vamos discutir estratégias nesse sentido. Agora, essa equação tem um lado negativo dela, ou seja, a respiração das plantas. E hoje, na fisiologia, e buscando estratégias de manejo, nos cultivos de maneira geral como um todo, nós falamos muito também sobre esse ponto. Não é reduzir doenças, reduzir estresses, pressões de praga. O que vocês vão discutir e ver ao longo da semana, nessa semana de campo. E nesse cenário aqui, ó, na parte negativa da equação, todos os fatores vinculados ao estresse também são efetivos no aumento do rendimento. Por quê? Como qualquer empresa, não adianta, certo? Não adianta eu ter um lucro bruto elevado com um custo alto. Eu preciso ter um lucro bruto elevado, mas com o menor custo possível. E dentro da lógica da fisiologia vegetal, nós pensamos nesse sentido também. Aqui vocês podem ver que na equação da produção aparece também esse FR, que nós chamamos de fotorrespiração. Isso aqui é, sobretudo, mais importante em planta C3, como no caso do trigo também, mas é mais importante em cultivos de verão, certo? Mas nós temos um reflexo, sobretudo nesse cenário, em períodos onde nós temos uma restrição hídrica, temperaturas mais elevadas, e a planta tenta se defender do excesso de radiação. Então, basicamente, nós não vamos aprofundar tanto a equação da produção, porque nós temos uma série de aspectos práticos importantes para enfatizar também. Então, nesse cenário, essa é a nossa equação. E eu vou lembrando, à medida que nós vamos conversando, sobre ela. Agora, pensa no seguinte cenário. Eu preciso estabelecer estratégias. Quando eu falo em estabelecer estratégias, dentro de uma ótica de aonde eu quero chegar, e aí isso tu vai me responder do ponto de vista de, esse é um trigo aqui com um foco vinculado à cobertura por si só e tentar conseguir um determinado nível de rendimento. Não, o meu foco é um potencial de rendimento bem mais elevado, eu quero rentabilidade, mas associado a produtividade. Bom, eu vou estabelecer dentro da minha ótica de metas as estratégias para chegar nesse objetivo. Agora pensem comigo nesse cenário. Quando eu pego uma espiga de trigo, eu tenho aproximadamente ali 8 pares de espiguetas. E o que me interessa isso, professor? Bom, cada espigueta pode me dar 2,5 grãos. Na média, obviamente, não é? E nesse cenário, eu posso chegar a uma condição total de 40 grãos por espiga. Então, dentro dessa ideia, nós vamos começar a ver o que é válido, certo? O que é válido para nós do ponto de vista de produção. Aí eu vou começar a estabelecer estratégias vinculado ao número de plantas por área, espigas por planta, número de grãos por espiga, a massa desses grãos por si só. Então veja só que eu posso trabalhar estratégias de manejo e chegar, tendo então esses 8 pares de espiguetas, não é? Agora, a ter 40 grãos numa espiga. Agora veja um aspecto de importância. Se eu tiver 500 espigas no metro quadrado, certo? E aí, dentro desse cenário, como eu falei para vocês, 40 grãos por espiga, numa massa aqui, ó, de 1.000 grãos, de 30 gramas aproximadamente, que não é difícil de conseguir, nesse cenário, onde é que eu chego? Eu chego em 600 gramas de grão no metro quadrado, eu chego então em 100 sacas por hectare. Lembra um detalhe importante, a gente tem que estabelecer essa estratégia dentro da meta que te interessa, não é? Ou seja, aqui eu estou falando e vou falar de estratégias como um todo, em um cenário, em um objetivo
de alto rendimento de grãos, com objetivo em rentabilidade para o produtor. Não são todos os cenários, não é, que esse nível de investimento é válido. Aí tu tem que avaliar, dentro da tua ótica como um todo, quais são essas tecnologias válidas do ponto de vista da tua rentabilidade. Certo? Então veja um detalhe de importância. Estabelecemos que temos um potencial genético, existem fatores que vão reduzir esse potencial genético no campo e essa planta vai funcionar numa escala menor. Vamos estabelecer uma meta. Se eu estivesse falando então de 100 sacas, certo? Por hectare de trigo, eu estou falando de 500 espigas no metro quadrado e cada espiga tendo lá os seus 40 grãos e uma massa de 1.000 grãos tendo 30 gramas. Estabelecemos um número, então, e um caminho a seguir, certo? No passado, por exemplo, um produtor, não é, jogava lá uma caixa de fósforo na sua lavoura e via se aquela caixa de fósforo ela ficava parada ali, retida nas espigas ou caía. Essa era uma percepção aleatória que se usava para definir, esse ano a gente vai produzir mais ou menos. Claro que a gente está em outro nível tecnológico e aí nesse cenário eu tenho que começar a contar, eu tenho que começar a ver dentro dessa definição do rendimento, aonde é que estão os meus gargalos, aonde é que eu posso caminhar e aumentar o meu rendimento. Então, entendendo a fisiologia, esses 3 pontos aqui são fundamentais. Eu quero espigas por área, eu quero número de grãos por espiga e, obviamente, por área, e eu quero definir a massa desses grãos. E existem momentos de relevância. Então, assim, em relação à planta-mãe, não é? Em uma planta de trigo, se define aproximadamente a presença de uma espiga ou não no colmo nas primeiras 2 semanas da planta emergida, certo? Então, observa a importância da arrancada nesse cenário, com disponibilidade de água, semente protegida, estimulada, semeada no limpo, uma série desses fatores para definir. Não é? A planta se baseia nisso, sobretudo na quantidade de nitrogênio para definir, eu tenho mercado para colocar mais uma espiga ou não? E aí a coisa vai andando nessa linha. Um outro momento importante que a gente vai falar sobre ele é a definição, não é, do número de grãos numa fase anatômica que nós chamamos de duplo anel e espigueta terminal. E o último ponto de relevância nesse cenário, que é definir a massa desses grãos por si só, vamos supor que dentro de um cenário ótimo, nós deveríamos ter algo como 4 folhas trabalhando para uma espiga. Então, essa é a nossa ideia de avançar nesse entendimento. Então, resumindo esse cenário, primeiras 2 semanas, define se vai ter ou não uma espiga, não é? Essa fase de duplo anel e espigueta terminal define o número de grãos. Se engana que essa fase sempre está relacionada ao perfilhamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois manter folhas saudáveis até o final, para que toda essa reserva produzida, ela efetivamente chegue nos grãos. Esse é o nosso cenário, esse é o nosso objetivo na composição do rendimento. Então, essa lógica de número de espigas, como eu falei para vocês, aproximadamente nas primeiras 2 semanas, após emergência, nós temos essa definição. E como eu falei, a questão da água ela é muito importante. Por quê? A planta vai, entre aspas, beber elementos minerais e, sobretudo, um que vai dar uma influência muito grande nesse cenário, tu sabe bem do ponto de vista prático o quão importante é o nitrogênio bem manejado na cultura do trigo. A partir daí, se dá essa sinalização da planta para definir essa ótica de eu invisto mais em estruturas reprodutivas ou não. Agora, nesse sentido, uma coisa que eu bato nessa tecla há bastante tempo, temos alguns trabalhos mostrando esse cenário, é a questão da presença de raízes. Então, observa nessas 2 situações, eu tenho aqui um manejo diferenciado em relação ao tratamento de sementes com 4 ml por quilo de semente de sulfato de zinco.
O que me interessa o zinco nessa lógica? Não estou dizendo que é obrigatoriamente ele, certo? Mas a produção de um hormônio chamado auxina. É o hormônio mais importante no ponto de vista de divisão e expansão de células. E o que me interessa ter mais raiz? Nós mostramos isso em um trabalho onde eu fiz essa ação com os 4 ml de sulfato de zinco na arrancada e eu tive uma quantidade maior de espigas por área, definindo uma maior produtividade. Qual é a lógica? Mais raízes, mais capacidade de absorver água em determinado momento e beber junto o elemento nitrogênio. E dá o recado para a planta de que ela pode investir, certo? Do ponto de vista de incremento da quantidade de estruturas reprodutivas. Mas o grande aspecto, mais que o zinco por si só, nesse cenário, é a produção de auxina, porque o zinco ele é precursor de um aminoácido chamado triptofano. E esse aminoácido, por sua vez, é a base da síntese da auxina, certo? Existem outras ferramentas possíveis, não é? Existem colegas, nós fizemos alguns trabalhos nessa linha já, mostrando a importância dessa bactéria, o famoso Azospirillum brasilense, que hoje ganha espaço na soja também, com a co-inoculação, certo? Engana-se que o grande benefício do Azospirillum brasilense esteja associado diretamente a fixar mais nitrogênio. Eu nunca vou indicar no trigo, certo, reduzir a quantidade de adubação nitrogenada para aplicar azospirillum. Isso não é verdadeiro, é um tiro no pé fazer isso, certo? Mas por que o azospirillum é interessante? Porque ele é uma bactéria de vida livre que interage com plantas e ele aumenta a quantidade também, a partir do aminoácido triptofano, que eu falei agora há pouco, aumenta a quantidade de auxina, e isso faz com que haja uma melhoria no enraizamento. Então, aqui nós estamos falando de estratégias, pode ser a auxina direta, pode ser o zinco, pode ser o azospirillum, mas são estratégias nesse cenário. Influenciar, sobretudo, a primeira definição do rendimento na cultura do trigo, que é o quê? Que é essa lógica de definir ter ou não ter espiga, aumentar, então, a quantidade de espigas por área. Agora, quando nós vamos para outra definição importante do rendimento, eu preciso chegar numa espiga próxima, então, a 40 grãos por espiga. Qual é esse momento de relevância? Aí nós falamos do tal duplo anel e espigueta terminal. De maneira geral, e aí falamos um pouco já de aspectos da nutrição. De maneira geral, um ponto muito comum utilizado para a aplicação de nitrogênio é na base, não é? Valores razoáveis, 30 quilos na base e aplicações depois em cobertura, em 2 vezes, é o mais comum. E dentro desse cenário das aplicações em cobertura, se foca muito no perfilhamento. Só que existe uma forma mais efetiva e assertiva e que, em alguns locais do Brasil, ela é utilizada de maneira comercial, que é a definição do duplo anel, certo? E essa estrutura aqui internamente, a partir deste duplo anel, inicialmente eu tenho folhas, mas depois que eu tenho esses 2 anéis aqui, certo? Chamado então de duplo anel. A partir daqui eu começo a definição de estruturas das espiguetas, aquelas que eu falei para vocês que cada uma delas pode dar 2,5 grãos. Então, daqui até aqui, nós temos, ou seja, daqui até aqui, do duplo anel até a espigueta terminal, nós temos aproximadamente 2 semanas. Isso vai ser variado entre materiais, entre genótipos, entre cultivares. Então, qual é o aspecto relevante nesse caso? É achar essa estrutura. A gente precisaria de um treinamento específico para mostrar para vocês como é que a gente faz isso, mas eu preciso de uma lupa, não é essa lupa para avaliar doenças, não é a campo, mas uma lupinha que a gente pode encaixar, inclusive usar no computador, aí onde a gente tem um aumento de 40 vezes, e neste cenário a gente chega nessa ótica. E se eu conseguir fazer uma aplicação de nitrogênio em cima do duplo anel e outra no meio desse caminho, é um dos momentos de maior definição
do número de grãos, certo? Este é o momento da definição do número de grãos. Então é de fundamental importância nós estabelecermos estratégias nesse cenário. Então olha que a gente está falando da construção do rendimento, da cultura do trigo como um todo. Agora, uma coisa importante quando nós estabelecemos estratégias para atuar no manejo do trigo, um ponto fundamental, que nós temos alguns trabalhos nessa linha, estão associados à capacidade de reduzir o porte das plantas, certo? Existem materiais que naturalmente eles são mais problemáticos do ponto de vista de acamamento, outros nem tanto, mas à medida que eu aumento a população, ou à medida que eu forço mais o nitrogênio, ou é um ano ambientalmente mais complicado, com períodos de sombreamento em maior escala, são todos fatores que fazem a planta crescer mais. E isso pode nos gerar problemas do ponto de vista de produção, gerar a níveis de acamamento ou também, como nós mostramos já em alguns trabalhos científicos, potencializar o rendimento. De qual forma? Porque à medida que eu reduzo o porte da planta, certo? Eu tenho uma maior capacidade de chegar luz e produto nas partes mais baixas da planta e a capacidade fotossintética ela é melhorada. Mas como é que nós reduzimos o porte de uma planta? Nós inibimos um hormônio chamado giberelina. E o momento adequado para fazer essa aplicação é entre o primeiro nó visível e o segundo perceptível. Lembra, então, que existe um nó bem na base, que nós chamamos de nó da coroa, e esse nó da coroa nós descartamos, que está bem próximo já da emissão de raízes, da estrutura coronal. Acima temos o primeiro nó, visualizamos, e o segundo eu percebo passando a mão na cana da planta, certo? E nesse cenário, este é o melhor momento para fazer essa aplicação. Não é o perfilhamento, não. Eu vou mostrar para vocês que em alguns casos, não é, esse momento não gera resultados. Em outros, eles podem me gerar problemas do ponto de vista, não é, de modificar as estruturas reprodutivas, ter retenção na espiga, coisas nesse sentido, porque eu gero algum tipo de influência hormonal, não é, sobre a planta. Nós temos resultados de pesquisa onde nós conseguimos aumentar em até 10% a densidade de semeadura e até 30% a quantidade de nitrogênio aplicado. Agora observem nesse cenário, o que nós temos nessa imagem? Observem que nós temos pontos aonde nós aplicamos redutor e aqui uma condição de testemunho, uma área comercial aonde não foi aplicado redutor de crescimento e nessa situação, observa o problema do acamamento. Como é que as plantas acamam? Bom, quando eu forço mais o nitrogênio, qual é a explicação fisiológica para isso, professor Geraldo? A explicação é o seguinte, à medida que eu aplico mais nitrogênio, ela produz mais proteína. Mas à medida que ela produz mais proteína, ela gasta estruturas da respiração para isso, para produzir mais proteína, aminoácidos, e, consequentemente, proteína, e outros compostos estruturais, como lignina, que é importante para a estrutura da planta, celulose, hemicelulose, isso fica desguarnecido na planta. Então, ela cresce mais e, além de crescer mais, ela tem uma menor capacidade estrutural. Então, nesse caso, a ferramenta efetiva é a utilização de maneira adequada do redutor de crescimento. Agora, quando eu falo em maneira adequada do redutor de crescimento, um ponto importante a ressaltar é esse. Observe esse trabalho que nós fizemos há alguns anos, onde nós tínhamos 30 kg de nitrogênio na base e 3 manejos de nitrogênio em cobertura. 45 quilos, 90, 135. E observem que, à medida que nós vamos utilizando o redutor de crescimento, aumentando, reduz, sem dúvida, os problemas do percentual de acamamento, mas observem nos níveis maiores que nós temos percentuais elevados ainda de acamamento, mas observe o momento de aplicação, perfilhamento. Não foi esse momento que eu falei para vocês como o mais adequado, não é verdade? Agora eu vou mudar o slide, só um,
E agora, nessa situação, observem a seguinte característica. Eu tenho a mesma quantidade de nitrogênio. O nitrogênio da base foi o mesmo, mas o momento de aplicação foi distinto, não é? Nós fizemos a aplicação entre o primeiro e o segundo nó. Lembra do primeiro nó visível, o segundo nó perceptível? Esse é o momento adequado para essa aplicação. E aqui, consideravelmente, nós temos uma redução nos percentuais de acamamento. Agora, tem uma coisa importante a enfatizar da fisiologia vegetal, é que nós falamos que todos os produtos que são estranhos à planta, que ela nasceu sem a capacidade de metabolizar, um fungicida, um inseticida, um herbicida, um regulador de crescimento, como nós falamos agora, o trinexapac etil, todos eles geram sujeiras na planta, o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, dependendo do caso, em lavouras de baixo potencial, por alguns fatores, às vezes a aplicação do redutor, ela pode gerar amarra a planta de alguma forma, gera mais estresse sobre ela e gera uma influência negativa sobre o rendimento. Então, quando eu for trabalhar com esse tipo de tecnologia, são para materiais de alto potencial de rendimento. E isso é de grande relevância e nós mostramos já há alguns anos esse cenário. E uma coisa importante a enfatizar também, de um benefício importante da redução do porte das plantas, é que nós geramos uma influência sobre carboidratos, sobre hormônios, e conseguimos fazer com que essas plantas tenham um benefício em sistema radicial. Elas colocam mais raízes. Isso aqui é um trabalho antigo, os materiais, um trabalho nosso, publicado em uma revista de pesquisa, não é científica, e essa situação aqui em específico, nós observamos o seguinte, quartzo ainda e mirante, não é? Esses dois materiais, aumentamos em 20% e 12% a massa seca de raízes e comprimento, e em 44% em ambas as variáveis, massa seca de raiz e comprimento de raízes, certo? Nesse cenário, o que enfatizar? Aqueles materiais que são mais acamadores, que eu consigo reduzir o porte com maior eficiência, eu consigo também influenciar o crescimento de raízes com uma eficiência maior, e isso é positivo na definição do rendimento. Nesse cenário como um todo, temos resultados dos mais variados. Os valores mais comuns ficam numa faixa de incremento de 10% a 20% no incremento do rendimento da cultura do trigo, quando eu uso de maneira adequada a redução do porte, como nós observamos aqui. Esses são aspectos importantes. E observem essa imagem para caracterizar esse efeito. Observem que nós temos aqui, vamos pegar o valor, aqui os dois aqui de baixo, perfilhamento, primeiro nó. Observa, meio litro do produto para reduzir porte, aplicação no perfilhamento e 135 quilos de nitrogênio. Observem os níveis de acamamento, pessoal. Agora, na situação do lado, observe que o produtor gastou o mesmo meio litro do produto, certo? Os mesmos 30 quilos na base mais 135 em cobertura, mas mudou o período de aplicação, certo? Momento adequado, primeiro nó visível, segundo perceptível. Observem o jeito das plantas como um todo. Não tivemos problema de acamamento. Então pensem nessa estratégia e utilizem da melhor forma possível, como eu mostrei aqui. No meu ponto de vista, eu acho que um dos aspectos mais importantes que nós temos que estabelecer estratégia, quando nós já definimos que nós queremos trigo para alto potencial, nós temos que ter claro a importância da escolha da genética, cultivar adequada, de alto potencial produtivo para a região. O manejo fitossanitário tem uma relevância muito grande. E outro aspecto fundamental, um pilar de grande relevância, sem dúvida nenhuma, está atrelado ao manejo do nitrogênio. E dentro desse cenário de manejo de nitrogênio, já falamos de uma série de coisas sobre ele, ainda sem falar do nitrogênio efetivamente em quantidades. Por quê? Nós falamos sobre a possibilidade de colocar mais raízes, não é? Falamos sobre a questão da auxina, a capacidade de beber água com o nitrogênio numa fase bem inicial. Lembra que nas primeiras 2 semanas, depois de emergido, é quando a planta de trigo define
efetivamente se vai ter ou não uma espiga. Então nós falamos de zinco, de azospirillum, da auxina e a presença dela por si só. Aí, quando nós chegamos na questão do potencial de forçar o nitrogênio, mas tentar segurar o porte, falei para você sobre a necessidade de reduzir o porte da planta. Agora, existe um elemento mineral de grande relevância, não é um ativador de enzimas, um elemento que carrega açúcares, um osmorregulador importante, e esse elemento é o potássio. E aqui eu quero enfatizar, sobretudo, a relação do potássio com o nitrogênio. Isso aqui é um trabalho, pessoal, com milho, mas a ótica é a mesma. O que nós temos aqui? Doses de potássio e a atividade de uma enzima, chamada nitrato redutase. O que tem essa enzima, Geraldo? Bom, essa enzima, nós chamamos na fisiologia vegetal, que ela é a porta de entrada de nitrogênio para as plantas, certo? E nesse cenário, o potássio, aqui se chegou em um nível, efetivamente, ali, no caso do milho, de 40 quilos de potássio para 100 quilos de nitrogênio, aonde se observou essa maior atividade dessa enzima, ou seja, a maior capacidade de metabolizar o nitrogênio. Aonde eu quero chegar com essa informação? Eu preciso de nitrogênio bem alinhado na base, certo? Presente na planta. De maneira geral, a maior quantidade do potássio aplicado no trigo, ele fica na base. Porque só se eu passar aproximadamente 100 kg de K2O, que aí eu vou começar a trabalhar cobertura, do contrário, eu já coloco ele na base. Isso tem uma relevância muito grande nesse sentido. Porque se eu começar a minha lavoura devendo esse elemento mineral, a capacidade de usufruir do nitrogênio vai ser prejudicada. Então, esse é um ponto de grande relevância. Isso serve para qualquer cultivo, certo? Serve para a soja, isso serve, como está apresentado aqui, para o milho, mas é de grande relevância para o trigo, como eu estou falando para vocês. Pensem nessa percepção, pensem nessa estratégia, não pode faltar o potássio. Se falta o potássio, mesmo que eu tenha forçado bem no nitrogênio, a capacidade enzimática da planta está prejudicada e isso vai penalizar o meu rendimento, eu vou colocar adubo fora. Outro elemento importante nessa ideia de cercar a eficiência do nitrogênio, não é o enxofre. Por que é o enxofre? Pessoal, o seguinte, nós temos uma quantidade de proteínas, esse é um ponto fundamental. Nós podemos chegar em alguns locais do Brasil e ter lá em Guarapuava, por exemplo, trigos entregando 16% de proteína. Posso chegar em outros níveis mais baixos de 10%, essas são as variações mais comuns observadas. E nós temos lá gliadina, glutelina, e isso tudo define muito sobre o que nós chamamos de força de glúten, não é? Que é o famoso W. E isso dá uma capacidade de panificação muito importante. E nesse cenário, lembrem uma coisa, olhando para a questão da bioquímica, todos os aminoácidos que são a base para a produção de proteína, todos eles têm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Agora, existem alguns aminoácidos, certo? Existem alguns aminoácidos, claro, sem dúvida. Professor, com licença e não querendo te... Não, eu tenho uma pergunta do Robson Barbosa. Ele está perguntando a respeito de quando trabalhamos com um redutor, a condição pós-aplicação tem importância ou não para programar a dose de aplicação? Um grande abraço ao Robson, que é um baita técnico, um engenheiro agrônomo lá da Cotrijal. Fantástico, Robson, sem dúvida, conheço também. Um abraço para ti. Tem toda a razão. É aquele negócio que a gente estava falando sobre o fato de ser o que a gente chama de xenobiótico na fisiologia, não é? Então, o trinexapaquetil também é um xenobiótico. Ele tem um objetivo para nós muito claro: inibir a biossíntese da giberelina, travar o crescimento da planta. Esse reflexo, aproximadamente, ele fica numa faixa de 3 semanas sobre a planta. Então, as sujeiras, tanto a questão positiva, Robson,
tanto a questão positiva do redutor, que é inibir a gibberellina, que vai ficar atuando por um período aproximadamente de 3 semanas, nós temos o lado ruim, vamos dizer assim, dessa sujeira que é produzida. Então, eu vejo na prática, tu deve ter essa percepção também, que existem casos aonde, às vezes associados a algum fungicida, às vezes áreas mais fracas de adubação, essas plantas vão sentir mais. Uma coisa que não é tão comum para nós, mas pode acontecer também nos nossos invernos, é fechar a torneira. Então, aí nesse aspecto, o que acontece? O nível de água dentro da planta passa a ser menor. E, consequentemente, esse estresse oxidativo passa a ter um impacto e uma penalização sobre a fisiologia da planta muito maior. Então, esse é um ponto importante. Aí tu tem que ver o seguinte, eu vejo casos que eu coloco meio litro de redutor, forcei 30% a mais do N, está tudo alinhado. Mas se eu antevejo alguma adversidade ou é uma área mais fraca, eu não vou nessa dose mais elevada e vou fazer ajustes. Claro que nesse cenário, com a experiência que tu tens, aí tu vai conseguir dizer o seguinte, não, nesse material aqui eu trabalho com meio litro, nesse eu trabalho com 400, então como a situação está mais adversa, eu vou para 200, eu vou para 250, a gente vai manejando, não é conforme essa percepção, mas concordo plenamente contigo o enfatizar desse aspecto, que é uma coisa importante que eu vejo na prática, tu também deve ver, de alguns materiais terem uma penalização maior, embora eu acho a ferramenta, porque às vezes me assusta escutar o seguinte, professor, eu estou fazendo um 2,4-D aqui para dar uma amarrada. Não é? O cenário é distinto, a lógica é outra. Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido. E o Trinexapaquetil é uma baita de uma ferramenta, mas eu tenho que manejar de maneira adequada. Certo, Robson? Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver mais uma questão para contribuir, fica à vontade. Certo, Léo? Beleza. Então, veja só, nessa coisa que a gente estava comentando, que entra exatamente nessa questão que o Robson também levantou, de reduzir porte, manejar o nitrogênio, tem um enxofre envolvido. Observa que nós temos aqui, eu coloquei alguns aminoácidos aqui, ó. O que nós temos? Glicina, alanina, valina, ácido glutâmico, ácido aspartico, fenilalanina, serina, cisteína. O que tem diferente a cisteína? Observa que apareceu um S. Então tem cisteína, cistina, metionina, aminoácidos que têm enxofre. E neste cenário de aminoácido que tem enxofre, quer dizer que eu não consigo produzir as proteínas que me interessam devendo esse elemento. E nessa ótica, observem aqui, olha a clareza nesse cenário, a relação de nitrogênio e enxofre, e olha a característica de panificação. À medida que essa relação ela vai sendo modificada, os valores mais adequados ficam na faixa de 14, 15 para 1, entre INS. Observem os níveis das questões das características da panificação. Qual é a explicação para isso? Produção de proteína. Então, esse é um ponto importante. Qual seria, Geraldo, desses níveis que eu tenho que estar mantendo no meu solo? Alto padrão, 10 miligramas por decímetro cúbico. Nesse patamar, eu estou bem alinhado em relação ao elemento enxofre, e assim eu vou trabalhando. Claro que com todos aqueles critérios e as problemáticas desse elemento. A gente sabe que o enxofre ele tem valência negativa. Ele não tem onde se abraçar com facilidade e ele vai descer no solo. Então, eu tenho que trabalhar características de matéria orgânica para reter esse elemento, aplicar em formas que dão essa capacidade de disponibilizar para a planta nos momentos adequados. Então, são todos pontos de grande relevância. Cuide desse elemento de maneira geral. Temos que nos preocupar com o elemento enxofre. É outro ponto importante. Pessoal, aqui mais uma vez, enfatizando o que eu falei no início da nossa conversa. Quando a gente está falando por um grupo genérico, variado, não é, do ponto de vista de níveis tecnológicos e focos em relação à cultura do trigo, nós temos que dizer o seguinte, até aqui pode valer para ti. Não, para mim esse nível de avanço já não serve. O que eu quero enfatizar com isso? Existe outro elemento mineral de grande importância no metabolismo do nitrogênio. Lembra daquela enzima que eu falei para vocês, a nitrato redutase?
que ela é ativada pelo potássio, aquela enzima que é a porta de entrada de N para as plantas, ela tem na sua composição o elemento molibdênio. A quantidade dele é pequena, professor. Observa só, para cada tonelada de grãos, que eu posso precisar aí de 30 quilos de N para uma tonelada de grãos, eu preciso de 1 grama só. 1 grama por tonelada de grãos. É pequeno, é pouco, sim, mas tem que estar lá. E tem mais outro fator. Os elementos minerais, eles atuam no funcionamento da planta, alguns deles em maior escala do que outros, influenciando a fisiologia, não só a lógica básica da nutrição, mas sim uma lógica de estímulo. E eu vejo, em algumas situações, essa como também sendo uma estratégia de manejo. Aplicações foliares de molibdênio. Eu estimulo a planta em dados momentos, 1, 2 aplicações, com variações na faixa de 30 até 50 gramas por hectare, gerando esse efeito. Mas é para qual trigo? É para aquele trigo de alto rendimento. É aquele onde eu forço o nitrogênio, estou com o enxofre alinhado, reduzo o porte. Vou fazer uma ação como essa, vai aparecer entrega. Agora, se é um trigo de baixa tecnologia, fazer isso é botar dinheiro fora. Então, vamos estabelecer estratégias, não é metas, para chegar com estratégias corretas nos nossos objetivos. Então, esse é um ponto importante a enfatizar. Mas é, sim, uma realidade também. Então, lembrem, pessoal, que quando nós falamos nesse cerne importante do manejo fisiológico e nutricional do trigo, que é o manejo do nitrogênio, existem vários fatores envolvidos, certo? Por que vários fatores envolvidos? Bom, área limpa, ó, a grande janela, lacuna ali de controle, com preocupação em relação a daninhas, 12 a 24 dias de emergência. Agostinho Neto mostrou isso em um trabalho muito interessante, não é? Sobre essa lógica, um período importante. Então, quer dizer, ao mesmo tempo é um período importante de definição de espigas na planta do trigo. Mais adiante, ali por volta de 45 dias, eu tenho definição de número de grãos. Então, quer dizer, se eu tenho uma lavoura suja e processo de competição, eu vou penalizar o meu rendimento. Então, esse é um ponto importante a considerar. A quantidade de N, não é? O quanto que eu vou colocar, vai ser 30 na base, 2 aplicações de 45, qual é o meu nível, onde eu quero chegar, a época de aplicação, o cultivo anterior, eu forço mais no N ou não? Eu tinha o quê? Eu tinha soja, eu tinha milho? São fatores importantes. O redutor por si só, esse aspecto fundamental que nós discutimos, que o Robson fez uma colaboração interessante, e os fatores para usufruir melhor esse elemento. A auxina por si só, que pode ser estimulada pelo azospirillum, a auxina que pode ser estimulada pelo zinco, a própria auxina presente na arrancada, o potássio com as suas relações e o enxofre também. Então lembra, não é que quando eu quero aumentar a minha produtividade e a minha rentabilidade no cultivo do trigo, esse aspecto é de fundamental importância, essa lógica de perceber que eu tenho que manejar bem o nitrogênio, mas existem vários fatores atrelados a esse ganho efetivo do nitrogênio. E uma coisa fundamental é o seguinte, a gente está falando, não é, sobre alguns pontos nessa construção do rendimento por si só. Falamos sobre aquelas primeiras 2 semanas que definem as espigas, se vai ter ou não vai ter uma espiga na planta, aquele período entre duplo anel e espigueta terminal que define ter grãos, e outro período fundamental que é manter folhas. Porque agora os funcionários da empresa planta vão começar a movimentar essas reservas das folhas para os grãos. E esse é um aspecto, só para terem uma ideia sobre essa percepção das contribuições das folhas. Observe, o IAF próximo, adequado, fica na faixa de 4. Quer dizer o quê? 4 metros quadrados de folha para 1 metro quadrado de solo. E observe uma coisa, a folha bandeira, pessoal, é a mais importante. Ela entrega aproximadamente 60% de tudo que eu tenho nos grãos. Claro que tem alguns estudos que mostram 41, 42, 45. Os valores maiores obtidos chegaram até 60%. Então, olha a importância dessa folha. E agora nós temos depois a folha bandeira -1, que está logo abaixo, tendo uma responsabilidade média aí de 20%, a folha bandeira -2, 10%, e o resto das partes verdes da planta, que vai
ter uma importância, não é como eu estou falando, aproximadamente aí, algo como aproximadamente 10% do que eu tenho nos grãos. Então, a importância nesse cenário como um todo, embora a gente fale de uma maneira genérica, se eu tivesse numa fase de finalização do meu cultivo do trigo, tendo 4 folhas para uma espiga, isso seria relevante para um alto rendimento. Então, é uma estratégia importante a se considerar. Manter essas folhas. E aqui eu já faço, não é uma chamada que vocês vão ver um material posteriormente, não é? Gravamos um material no campo e também no laboratório para falar um pouco sobre um aplicativo que nós desenvolvemos, certo? Baseado numa quantidade grande de informações que nós temos vinculadas à chegada de produto e à chegada de luz nas plantas, nós criamos uma estratégia que, através de um aplicativo de celular, a gente consegue tirar uma foto de um papel hidrossensível, que eu utilizo para avaliar tecnologia de aplicação, e, a partir daí, gerar informações básicas, certo? Informações básicas vinculadas à tecnologia de aplicação. Como o quê, por exemplo? Como a chegada, quero passar um aqui, como a chegada de percentuais de cobertura, número de gotas também e potencial de deriva. Os equipamentos que nós temos hoje para esse tipo de avaliação, como é que eles são feitos? Como é que eu trabalho nisso aí? Bom, eu tenho que tirar do campo, cuidar o papel, levar num scanner, colocar lá e gerar essas informações. Nesse nível de tecnologia que nós conseguimos, um aplicativo que nós denominamos Arctec, uma parceria minha, do Gustavo Vicentini e Marielle Miller, e nessa tecnologia nós conseguimos, a partir daí, fazer isso no campo e vai melhorar muito para o produtor, isso de maneira geral, em relação a cultivos, trigo, milho, soja, certo? Definir se a minha tecnologia, se a minha capacidade de fazer chegar produtos na planta, ela está adequada ou não. E para um ponto em específico, para o cultivo da soja, nós criamos um modelo, onde nós conseguimos também inferir sobre a chegada de luz nos terços da planta. Observem depois esse material que vai ser liberado pelo Destaque Rural, onde mostra informações também nesse sentido, sobre essa tecnologia. Voltando, pessoal, a essa percepção da importância das folhas, lembra lá, 60, 20, 10, 10, não é? Folha bandeira menos 1, folha bandeira menos 2, o resto das partes verdes, come mais uma folha, mais uma representatividade de 10%. Nesse cenário, um ponto importante também a ressaltar na questão da produção é chegar nas partes mais baixas da planta. Observa esse trabalho, aonde nós temos aqui, isso aqui é oídio, não é? Aonde foi feita a aplicação somente nesse ponto. Então, em função das variações dos ativos, aqui, picoxtrobina, aplicou nesse ponto, controlou dali para cima, um pouco para baixo também, não é? Se movimentou por difusão percentual. Azox, não, para baixo não, para cima bastante. Triflox, somente nesse ponto, tem uma característica diferenciada. Crisoxim-metil, da mesma maneira. Quer dizer que se ele não se movimenta, ele é pior, professor? Não. Quer dizer que se ele não se movimenta, ele tem um residual maior. Os que se movimentam mais têm um residual menor, mas tem uma maior mobilidade na planta. Por isso que nós trabalhamos com misturas, não é? De 2, 3 moléculas fungicidas, com essa percepção, que além da característica de funcionar e matar efetivamente o fungo, nós temos que cuidar aspectos de característica de mobilidade, variações na mobilidade. E observa que, de maneira geral, os fungicidas, eles têm somente movimentação ascendente nas plantas. Então, eu preciso cuidar da tecnologia de aplicação para acertar as partes mais baixas e ter a capacidade de proteção e chegar nos nossos objetivos efetivamente nesse cenário. Agora, fisiologicamente, um ponto importante a ressaltar na manutenção das folhas é o metabolismo do nitrogênio. Porque toda vez que eu tenho uma planta com um metabolismo de nitrogênio elevado, eu produzo mais compostos nitrogenados. E à medida que eu produzo mais compostos nitrogenados,
Dentre eles, eu produzo a citocinina, que ela é antagônica ao hormônio da senescência. Ela é antagônica ao hormônio etileno. Então veja esse detalhe. Nós temos aqui, isso aqui está na nossa Bíblia da Fisiologia Vegetal, que é o famoso Thais e Zeiger, não é? E o que nós temos aqui? Uma planta de fumo transgênica e uma convencional. O que nós temos diferente aqui? A expressão de um hormônio, que é a citocinina. E cada vez que eu tenho mais citocinina, o que nós temos? Nós temos uma redução da ação do etileno. Aqui uma tese de doutorado da Exalc mostrando essa característica, ou seja, no momento da aplicação, no dia da aplicação, 7, 12 e 18 dias, eu tenho efeitos de redução do etileno. Essa informação ela é com soja, mas poderia ser com trigo no mesmo cenário, não é? Que eu não estou falando da questão do fungicida e a lógica dele como fungicida, matar fungo, controlar a doença. Esse é outro fator relevante. Potencializar o metabolismo do nitrogênio, reduzir o etileno e reduzir o custo da empresa. Lembra que nós falamos no início da nossa conversa sobre a taxa respiratória das plantas? Então esse é um ponto importante a se considerar. Claro, lembrando sempre aquela lógica. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu patamar? Eu tenho um nível aqui meia boca, o meu foco é cobertura e um determinado nível de rendimento? Não, eu quero rachar de produzir, ter rentabilidade. Bom, aí os cenários são variados e os investimentos devem ser variados também. Finalizando essa nossa conversa, aqui um ponto importante que nós vimos nessa safra, alguns problemas nesse cenário em relação ao frio. Não é? Uma coisa fundamental é o seguinte, o que nós temos aqui nesse material? Nós temos aqui a capacidade da planta de trigo tolerar o frio, a injúria pelo frio. Qual é o momento da planta? Isso aqui está para o hemisfério norte, certo? Por isso que está ali de dezembro a fevereiro, certo? Bota 6 meses aí para cima e dentro desse cenário, o que nós temos aqui, Léo? Nós temos ali o período onde a planta de trigo consegue tolerar mais o frio. Não é? Então, tem trabalhos mostrando aqui que nós temos plantas que elas podem tolerar, nesse momento, até menos 11 graus. Então, esse é o momento mais importante, onde ela tem a maior capacidade de tolerar o frio. E eu tenho, e sou questionado nesse sentido, em relação ao potássio. Porque nós sabemos que, quando nós temos plantas bem nutridas com o elemento potássio, nós temos uma capacidade maior de se proteger em relação ao frio. E aqui tem esse trabalho com batata, é um trabalho clássico, apresentado numa revista importante de nutrição Plant Soil, que mostra isso. À medida que vai aumentando os níveis de potássio nas folhas, os percentuais de dano são reduzidos. Mas não quer dizer que eu vou aplicar um potássio na folha e vou ter resposta nesse cenário, não é? Eu tenho que aplicar o potássio sólido e eu preciso de um tempo hábil para isso, de no mínimo 2 semanas. Então, só para desmistificar essa lógica de milagre, não tem milagre em relação a esse cenário. Claro que uma planta bem nutrida tolera mais, mas eu preciso aumentar isso de maneira sólida, efetiva, via sistema radicial. E tem aquele outro aspecto importante que vai ser relevante, que os antigos falam o seguinte, geada no barro, o dano é maior. Não é um fator comum de a gente escutar? Por qual aspecto? Porque à medida que eu aumento o volume de água dentro da planta, a quantidade absoluta é menor. E aí a capacidade de proteção da planta acaba sendo menor. Então, pensa nesse elemento, não é, como um elemento importante nesse cenário. Outro fator, aqui um trabalho de uma orientada, da Júlia Renata Schneider, que fez um trabalho muito interessante. Esse trabalho é com soja, mas a lógica para o trigo vai ser igual, para o milho vai ser igual, que são níveis de estresse, não é? Esse estresse oxidativo, vinculados à produção aqui de sujeira, água oxigenada. Um dos fatores mais comuns quando nós temos uma fito, por exemplo, de um fungicida. E se avaliou isso na condição de controle, na condição de restrição hídrica. Quando se aplicou um xenobiótico, um fungicida, observa que a coloração está mais escura, os valores aqui estão maiores. Aí tem uma ação de bioestimulante e uma ação do bioestimulante associado ao xenobiótico. E eu quero mostrar para vocês.
existem possibilidades de reduzir, aqui nesse caso foi com a utilização de um composto chamado falcisteína. Esse trabalho agora foi recentemente publicado na Suíça. Esse trabalho mostra essa capacidade de redução das sujeiras na planta. Não é? E isso faz com que, se eu tive uma planta que sofreu um nível de geada moderado e eu vou tentar reduzir esse estresse, pode ser uma ferramenta nesse cenário. Existem uma série de ferramentas de influência na fisiologia das plantas e, sabidamente, já refletindo sobre o rendimento. Aqui um exemplo nesse cenário, se algum de vocês se interessar mais sobre essa ótica, vamos discutir mais isso, não é? Falar aí no chat aí com o pessoal, façam perguntas aí nesse cenário também. Uma coisa importante, pessoal, que esse ano também eu vi, que é o seguinte, deu geada, deu granizo, deu uma fito, vou aplicar alguma coisa. Tu percebeu na madrugada, no início da manhã, um efeito, já quer fazer uma aplicação. Pode definir no dia posterior ao problema, qualquer que tenha sido ele, ou granizo, ou geada, ou uma fitoxidez por algum produto, mas vai aplicar 2 a 3 dias posterior a essa tua percepção. Por que não aplicar em cima? Porque em seguida que tu observa esse efeito, a planta ainda ela está com os estômatos fechados. Ela está travada, não circula água, não circula açúcares. Então, aquilo que tu aplicar não vai ter uma capacidade de movimentação, não é de entrada. Porque entrada, ele não vai entrar obrigatoriamente pelos estômatos, mas o se movimentar na planta, que é crucial a abertura dos estômatos. Então, eu vejo muitas situações, de maneira geral, em cultivos, onde vai se aplicar alguma coisa para reduzir estresse, e o cara já aplica logo em seguida. Em seguida, espera 2, 3 dias e a planta vai se recuperando, e aí tu tem uma capacidade de dar um empurrão nela e fazer com que ela funcione de maneira mais efetiva, certo? Aqui, finalizando um pouco dessa nossa conversa, espero que a gente escuta mais alguns pontos, lembrando o seguinte, existem momentos cruciais na definição do rendimento do trigo. Número de espigas, primeiras 2 semanas em média na planta-mãe, número de grãos, aquele período do planel espigueta terminal e a definição da massa desses grãos é manter folha verde por mais tempo, movimentando essas reservas para os grãos. Outro ponto importante, estabeleça uma estratégia bem clara em relação ao manejo do nitrogênio, certo? E lembra que essa estratégia bem clara de manejo em relação ao nitrogênio não é só aplicar bastante nitrogênio. Pode ser aplicar no momento certo, pode ser reduzir o porte, e pode ser manejar de maneira adequada esses 2 elementos também. Não esqueça dessa relação, a relação do potássio com o nitrogênio, a relação direta do enxofre também com o nitrogênio. E a questão da proteção, certo? Da proteção dentro dessa estratégia de manejo fisiológico, acertar partes mais baixas da planta, porque lembra que ele tem essa movimentação de forma ascendente, os produtos. Vai depender da variação da mobilidade de cada um deles. Lembra que existem alguns que têm efeito fisiológico. Eu não vou aplicar um produto por causa de efeito fisiológico, não é? Porque se ele mata fungo, controla uma determinada doença, tem uma condição comercial interessante para mim, mas se ele entrega o efeito fisiológico, é bom associar a esses momentos. E uma coisa importante do ponto de vista da proteção, tu observa que quando tu aplica a ureia no trigo, vai dar ali 1 semana e meia, 2, e a planta vai esverdear, é o normal, não é? Tendo uma condição de radiação solar. Onde eu quero chegar com essa informação? Que se porventura eu faço essa aplicação e lá 1 semana e meia, 2 depois eu encaixo o fungicida, isso é relevante. Por qual motivo? Nós mostramos isso já. Por que é relevante? Porque eu aumento a mobilidade do fungicida. Porque a atividade metabólica é maior e a capacidade de movimentação vai fazer com que ele tenha uma melhor eficácia de controle de doenças. E essa estratégia, para finalizar, aumentar o metabolismo do nitrogênio. Fazer com que as folhas, tenham uma longevidade maior e me dê essa capacidade de entregar essas reservas que foram construídas pela empresa, entregar
para os grãos. Certo, pessoal? Certo, Léo? Eu agradeço, então, não é? E estou à disposição de vocês para a gente discutir aí um pouco com o resto do pessoal. Certo, professor. Eu vou puxar o meu banquinho aqui, Opa. porque aqui a gente não tem hold, né? Quem dá a assessoria de palco aí, né? Os assistentes de palco. Mas, professor, eu vou chamar, então, o Elcio e a Thaís, Ótimo. mas, enquanto isso, vamos rodar o vídeo do aplicativo. Fantástico. Certo? Quando a gente pensa do ponto de vista da fisiologia da planta, a gente tem 3 pilares de grande relevância, que é raiz, a arquitetura das plantas por si só, como é que se organiza as plantas, como é que elas crescem em demasia ou não, e a manutenção das folhas. Dentro desse cenário, numa parceria, nós desenvolvemos uma tecnologia chamada ArcTech. É um programa de celular que a partir daí nós conseguimos utilizar para qualquer cultura, certo? Examinar parâmetros básicos de tecnologia de aplicação. Então, quer dizer, do ponto de vista da fisiologia, por exemplo, do trigo, que nós estamos aqui, existem alguns aspectos de relevância, momentos importantes na definição do rendimento. Já falamos um pouco sobre isso na palestra, não é? Onde se define, lá nas primeiras 2 semanas, a presença da espiga ou não, naquela fase do planel espigueta terminal, o número de grãos, e a finalização, aonde nós temos lá a definição da massa desses grãos, tendo a folha bandeira a maior representatividade, aí, algo em torno como 60% do que eu tenho no grão vem da folha bandeira. E nesse cenário, como nós temos uma série de informações da chegada de luz e produto, nos terços das plantas, temos essa tecnologia, sobretudo, desenvolvida na parte de radiação para a cultura da soja, mas temos, para qualquer cultura, a informação vinculada à deposição de gotas, ao percentual de cobertura e o potencial de deriva. Nesse cenário, é importante ressaltar que as tecnologias atuais, elas têm uma demanda considerável de tempo, é mais onerosa e investimento. Com essa tecnologia, com o ArcTech, a gente consegue tirar foto de um papel hidrossensível e a partir daí gerar essas informações. Nós realizamos alguns experimentos e observamos que existe uma demanda em você conseguir avaliar a deposição dos produtos fitossanitários já no campo. Porque uma das formas utilizadas então para essa avaliação de deposição são os cartões hidrossensíveis. E quem já trabalhou com ele sabe que é muito complicado de para você conseguir manusear ele sem manchar esse cartão e gerar alguns problemas. Então, hoje o que nós temos disponível são alguns aplicativos os quais você precisa coletar esse cartão, ir até um local e fazer essa leitura. E o nosso aplicativo, o ArcTech, nós facilitamos nesse sentido porque essa realização dessa avaliação ela se dá no campo no momento da aplicação. Inclusive não há nem a necessidade de você esperar que essas gotas elas vão secar nesse cartão. Nesses experimentos realizados, nós também observamos que existe uma relação entre deposição de produtos fitossanitários e interceptação de radiação solar. Foi desta forma, então, que nós desenvolvemos uma equação na qual, ao ler o cartão e saber o número de gotas, nós vamos estar sabendo quanto está chegando de interceptação de radiação solar naquele ponto da planta, podendo ser feita essa avaliação no terço superior, médio e inferior para a cultura da soja. Pensando na cultura do trigo, praticamente 60% dos fotoassimilados que vão para o enchimento de grão se dá na folha bandeira. Não é uma folha que está mais sobre o dossel, mais na ponta desse dossel, né? Então nós não temos esse problema de interceptação de radiação solar tanto quanto na cultura da soja. Mas nós temos que nos preocupar com a questão de sanidade desta folha. Então, nesse sentido, esse aplicativo vem a ajudar em culturas como do trigo para saber se efetivamente na aplicação de algum produto fitossanitário, se ele está de fato chegando naquele nosso objetivo, que são nas folhas, onde nós podemos pensar principalmente aí então na folha bandeira do trigo. Então pessoal, meu nome é Gustavo, eu vou apresentar para vocês o aplicativo ArcTech. Ele foi desenvolvido então com o intuito de avaliar a deposição de gotas em cartões hidrossensíveis. Então ele foi desenvolvido utilizando técnicas de visão computacional
e ele é capaz de identificar tamanho de gota, quantidade de gotas, percentual de cobertura e fazer um cálculo de um possível risco de deriva utilizando então o tamanho de gotas. O usuário então ele tem que, aqui na página inicial, ele tem duas opções, de iniciar uma nova coleta ou ele tem a opção de visualizar as coletas que ele já tem salvas em um banco de dados. Na opção nova coleta, então ele tem a opção de tirar uma foto com a câmera ou importar um arquivo já da biblioteca. Então vamos demonstrar aqui uma imagem, capturando uma imagem então. Então o usuário ele captura uma imagem do cartão e utilizando então essa imagem, ele recorta somente a área do cartão. Essa área do cartão então vai para a parte de processamento, o usuário então inicia o processamento e iniciando o processamento ele vai dar então o resultado de quantidade de gotas por centímetro quadrado, percentual de cobertura e o risco de deriva que esse cartão pode gerar. O usuário então pode adicionar uma anotação, se desejar, ou salvar essa coleta. Automaticamente o aplicativo puxa a localização da coleta, essa coleta então ela é georreferenciada, salva e dá um título qualquer para essa coleta. Salvando essa coleta, então, ele pode encontrar ela nas minhas coletas. Bem, pessoal, então esse é o aplicativo, né, que nós conhecemos na sexta-feira, lá achei muito interessante. Hoje a gente pode falar um pouco mais sobre ele. E antes disso eu vou chamar então a Thaís Kimiessig, ela que é tecnóloga de alimentos em alimentos do Moinho Cotricampo. É responsável pela produção lá do Moinho, Thaís? Isso. A gente cuida de todo o controle de qualidade desde o início, né, na safra. A gente vai acompanhando até o produto final quando vai ser destinado aos nossos clientes. Então a gente faz o controle de qualidade do trigo ao produto final. Seja bem-vindo. E conosco também o Elcio Bento, ele que é analista de mercado das safras. Conheço o Elcio desde 2013, quando nós fizemos o encerramento da colheita lá na Vaná Sementes, em Palmeira das Missões. Seja bem-vindo, Elcio. Obrigado, Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite ao Geraldo, parabéns pela apresentação. Boa noite para a Thaís, a todos que acompanham. Na época eu ainda era jovem, né? Eu ainda tinha mais cabelo, né? Mas então... eu estou na safra já desde 2000, já são 21 anos, o meu maior casamento é com as safras em mercado, já de mais de 20 anos, e sempre acompanhando o mercado de trigo. Prazer participar com vocês, hein? Fantástico. Isso aí, obrigado por terem aceitado o convite, Thaís e Elcio, é um prazer tê-los aqui. Eu vou começar com o Elcio, aqui até eu conversava com a Thaís um pouco antes, lá na região de Campo Novo, lá na região de atuação da Cotricampo, já se iniciou a colheita do trigo, né? Como é que estão as perspectivas, Elcio, para esse cereal aí que é tão importante para o produtor e que o produtor apostou bastante esse ano, né? Até para mitigar um pouco o prejuízo da soja, né? Aumentou a área aqui no estado. Pois é, Leonardo. A Thaís sabe bem que lá na região dela os trigos mais precoces que foram colhidos estão muito pouco, é bem verdade, está incipiente, 1, 2% no máximo da colheita. E essa safra, ela foi, os primeiros lotes que foram colhidos, eles sofreram bastante aquela geada, aquela forte geada que deu. 85% mais ou menos das lavouras de trigo foram atingidas e a gente teve uma perda principalmente por aquele trigo mais precoce que estava sendo colhido inicialmente, certo? Não sei se o meu som tá bom. Tá bom, sim, pode continuar. Tá, perfeito. Então o que a gente tem agora? Aquela geada foi uma geada muito forte, pegou lavouras. A sorte que a gente deu, se é que a gente pode falar em sorte, é que uma pequena parte ainda estava em fases que são sensíveis à geada, né? Aqueles que é exatamente na floração e enchimento de grão. Os trigos menos precoces, ou a gente pode falar um pouco mais dos trigos que vão ser colhidos mais posteriormente, agora a gente tem 22%, segundo a Emater está em maturação. Esses trigos e os trigos que são colhidos mais tarde, até agora eles vêm caminhando para ter uma safra boa.
Quais que são os nossos números? A gente tinha uma estimativa inicial de 2,4 a 2,5 milhões de toneladas. Atualmente, a gente está trabalhando com 2,2 milhões de toneladas. Essa é a estimativa que a gente tem. Num ano em que o produtor antecipou comercialização para exportação, esse que era para ser, normalmente é uma boa notícia, esse ano é um pouco de preocupação, porque pode faltar trigo aqui dentro. Então, basicamente, é esse o cenário que a gente tem. De uma safra que precisa ser consolidada, mas que até agora vem muito bem. Uma safra, ou melhor, tirado esse trigo da Thaís, esse trigo lá de Santa Rosa, esse sofreu bastante com aquela geada e está vindo trigo de baixa qualidade, trigo do tipo 2, 3, é bastante complicado. Mas a gente tem um potencial de produção ainda muito bom. E para o produtor, excepcionalmente bom, porque a gente tem uma perspectiva de preço, não sei se vai ser comentado mais adiante, mas uma perspectiva de preços muito boa em função de um cenário que vem de cenário de mercado internacional, tem no câmbio o seu principal componente, e tem um fator que a gente não atenta muito, mas hoje a tonelada do milho no Rio Grande do Sul está 1.100, que é basicamente o preço do trigo. Então, se daqui a pouco o preço do trigo vier abaixo, existe a possibilidade de ser utilizado o trigo para ração animal. Então, a gente tem muitas possibilidades para utilização de trigo e muitos fatores para sustentar os preços do trigo em patamares bastante interessantes para este ano. Thaís, como está chegando esse trigo aí para vocês e qual é a utilização principal? Vocês trabalham com trigo para pão, trigo para biscoito? Fala um pouco sobre o trabalho de vocês aí e como está chegando esse trigo aí que o produtor iniciou a colheita. Como o Elcio falou, ainda está bem no início. A gente recebeu de 2 unidades ainda, a gente atende 17 municípios aqui na região, e de 2 unidades a gente já recebeu amostras desse ano. Como ele disse, foi um trigo que sofreu muito com a geada, então é um trigo que é de baixa qualidade, sim. Era esperado já, a gente faz um diagnóstico todo ano, um pouco antes da safra, para saber como é que estão os trigos que a gente vai receber no moinho, e a gente já tinha a previsão de que esses trigos não seriam de boa qualidade, e está se confirmando. Então, o trabalho que a gente faz aqui no moinho é acompanhar. Como a gente é uma cooperativa, a gente acompanha desde a compra da semente, da escolha da semente, então a gente acompanha o produtor até o final, até quando ele vai colher e entregar para a cooperativa. Então, a gente trabalha dependendo, né, da extração desse trigo, a gente trabalha tanto para a linha doméstica como para a linha industrial de panificação, de biscoito, de massas. Então, tudo a gente consegue atender, mas depende muito do produto que a gente vai receber do produtor. Certo. Professor, gostaria de contribuir de alguma forma? Bom, dentro desse cenário, teve a questão da geada, que a gente é muito cobrado sobre milagres, não é? Então, assim, é sempre bom a gente enfatizar que não existem ferramentas efetivas ou produtos que eu possa aplicar e resolver esse problema e chegar depois lá na mão deles, não é tanto da questão do mercado quanto da qualidade, e tentar superar essa situação. Existem algumas interações importantes e, nesse sentido, a gente pode estabelecer a dobradinha potássio e condição hídrica. Então, a gente pode ver algumas áreas que sofreram mais com o problema vinculado ao frio, e elas, além da questão nutricional, tem um aspecto, o momento que a planta está, mas o volume de água. E aquilo que eu falei na conversa, à medida que eu tenho um volume de água superior, os problemas são maiores. Mas milagre não há. Professor, temos uma pergunta que eu gostaria de, já que estamos falando em geadas, a Angélica pergunta sobre qual recomendação de manejo de doenças após frio intenso ou geadas severas na cultura do trigo. Certo. Eu não sou o cara, né, Angélica, da fitopatologia, mas qual é o aspecto importante a ressaltar nesse cenário? À medida que tu tens danos em estruturas, primeiro que tu tem uma planta que ela vai passar a gastar mais recurso dela, ou seja, a taxa respiratória dela aumenta. Toda vez que ela tem essa característica, ela passa a ter menos recurso para a questão de proteção.
Não é? Então, esse é um aspecto. É uma empresa que está direcionando recursos para um lado e ela pode ter uma vulnerabilidade. Mas o ponto que impacta mais no sentido prático são algumas aberturas vinculadas a alguns problemas de bacteriose. Se eu tiver danos e aberturas de estruturas, lembra que o fungo, não é, Angélica, ele tem uma capacidade de abrir o seu próprio espaço na planta, não é, com as suas estruturas. Já alguns determinados micro-organismos, como as bactérias, não têm essa característica. Então, tu observa, como no caso das bactérias, que anos mais frios e anos que tem uma quantidade de vento mais frio, a gente pode ter um problema maior com bacterioses. Então, nesse cenário, qual é a explicação e qual seria a relação? Eu tenho que começar a ter uma percepção de abertura de espaços, e se eu tiver encadeado com isso períodos de picos de temperatura mais baixa, né, temperaturas mais baixas efetivamente, eu tenho que cuidar esse aspecto das bacterioses, é a minha percepção. Elcio, gostaria que você passasse para nós aí um panorama desse cenário internacional aí do trigo, como isso vai impactar aqui na realidade do produtor aqui do Brasil. Perfeito, Leonardo. Eu sempre considero, quando a gente vai falar em formação de preços, que os nossos preços aqui no Brasil, eles se sustentam sobre um tripé. Um dos tripés é o mercado internacional, o outro é o mercado cambial e o último é o abastecimento interno. Efetivamente, então, nós termos uma quebra, uma super safra no Brasil, não é preponderante para a gente saber as cotações que nós teremos. Este ano é um ano que ele coincide de um câmbio muito forte e de preços internacionais subindo. A Bolsa de Chicago, por exemplo, subiu em relação ao ano passado, tem uma alta de 10%. Aí tu pega essa alta de 10% em Chicago e considera o nosso câmbio, que tem uma valorização de 35%, a gente vê que esse trigo que a gente importa, ele está chegando muito caro. E por que está acontecendo? O que aconteceu no mundo? O que vem que a gente olha no mercado internacional? Primeiro, a gente tem os países da Europa, os países da União Europeia, a região que mais planta trigo no mundo, e tem uma quebra de safra lá que é de 19%. Além disso, a gente tem quebra nos Estados Unidos, a área plantada nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, é a menor desde 1909. O trigo nos Estados Unidos tem perdido muito espaço, principalmente para dobradinha de soja e de milho. E vindo um pouquinho mais para perto, a gente tem a Argentina. O nosso principal fornecedor este ano está sofrendo com a seca bastante intensa. Choveu semana passada, deu uma boa melhorada na condição hídrica, mas as condições das lavouras argentinas ainda são bastante complicadas. Então, qual que é o cenário que a gente tem de mercado internacional? A gente tem redução de países importantes, de grandes exportadores, e aqui na Argentina, onde se esperava inicialmente uma produção de 21 milhões de toneladas, isso seria um recorde, agora a gente já está falando de 18 milhões de toneladas. Condições das lavouras argentinas bastante complicadas, só para a gente ter uma ideia, este ano, 46% das lavouras argentinas, neste momento, são consideradas entre ruim e regular e ruim. O ano passado era 18% apenas. E aquelas lavouras que são consideradas excelentes ou muito boas na Argentina, este ano são apenas 8%. O ano passado eram 41%. Então, essa é a preocupação. Para falar de mercado internacional, então, o que a gente tem? Tem Estados Unidos que tem uma safra menor, as exportações norte-americanas elas estão bastante aquecidas, e lembrando que a pandemia do Covid-19 ela resultou no aumento do consumo, como acontece no Brasil, muitas famílias que estão comendo em casa, comendo mais derivados do próprio trigo em casa, ou arroz também, um outro produto, produtos de alimentação aumentaram, teve aqueles países que aumentaram suas compras também para garantir para a segurança alimentar da população. Então, a demanda por trigo é muito grande, num ano em que a oferta é menor em grandes regiões. Então, basicamente, é essa situação que a gente tem. Um quadro mais apertado, que eleva os preços em Chicago, uma safra menor na Argentina, que aumenta a disputa por trigo argentino, e para chegar no Brasil, a gente tem um câmbio acima de 5,50 que encarece. Hoje, só para a gente ter uma ideia, trigo argentino chegaria aqui na região da Grande Porto Alegre, em Canoas, a R$ 1.300, R$ 1.400 a tonelada.
Quer dizer que para competir com esse trigo que vem de fora, o produtor poderia, claro, considerando um trigo de igual qualidade, estar trabalhando até acima dos atuais patamares. Então, o que a gente tem aqui no Brasil hoje é um trigo a 1.100, a iminência, o ingresso da safra está começando, o mesmo acontece no Paraná, que já tem 65%, e a gente não vê os preços caindo, basicamente em função dessa combinação de preços internacionais elevados e de câmbio acima de 5,50. Thaís, esse efeito já está, desses preços mais elevados, já está refletindo aí nos custos de vocês? O produto final vai chegar mais caro na mesa do consumidor? A gente já vê, sim, reflexo, até porque o preço, né, do trigo ele já está bem mais alto do que estava em outros anos. Então, a gente já sente, sim, o reflexo desse aumento. E levando em consideração isso que o Elcio falou, e que é o que a gente sabe também, que tem essa quebra, que o preço do trigo está alto, então, consequentemente, lá no produto final, também vai ter esse acréscimo, né, no preço. Então, certamente vai chegar com um preço maior. A gente tem que esperar também a questão da qualidade, como que vai se comportar isso nos próximos meses aí, para a gente conseguir avaliar bem certinho como é que vai ser essa questão, mas acredito que vai ter sim um aumento. Só completando o que a Pode Thaís falar. falou, muito bem falado, a gente tem hoje o preço, hoje é 45% superior no Rio Grande do Sul, quase 50% superior ao mesmo período do ano passado. E em relação à safra, a gente tem toda uma safra para se consolidar. A gente tem que lembrar que a gente está passando o período de risco das geadas, mas a gente tem toda uma safra para passar pelo crivo das chuvas. A gente sabe que chuva, no momento da colheita, coloca a qualidade lá para baixo. Foi o que aconteceu no Paraná, por exemplo. Muito trigo no Paraná com qualidade baixa, e aí você tem uma produção que não cai, porque a produtividade ela se mantém, mas a qualidade do trigo vem para baixo. Só para complementar o que a Thaís falou, colocando essa questão dos preços mais altos, a questão que a gente tem que consolidar essa safra ainda. Não tem nada certo sobre essa safra no Brasil ainda. É o que a gente sempre diz, né, Elcio? Todo ano é uma surpresa nova. Então, a gente tem que saber bem como a gente vai trabalhar para conseguir, então, desenvolver, né, um produto de qualidade, para saber lá na frente como é que a gente vai conseguir atender o mercado que a gente tem. Colocando isso aí, a gente tem um levantamento, desde 1960, em 51% dos anos, a gente teve quebra de safra no Brasil. Então, trabalhar com trigo é para quem gosta de emoção muito forte mesmo, porque todo ano a gente tem alguma novidade. Verdade. Thaís, o trigo dos cooperados de vocês aí atende a demanda do moinho ou vocês precisam trazer trigo de fora também? Não, ele atende sim. A gente fez uma previsão. O moinho ele ocupa em torno de 1 milhão de sacas por ano e a gente tem uma previsão de recebimento de 1.500.000 sacas. Então ele vai atender e ainda vai ter um excedente. Dessa forma a gente consegue selecionar o melhor trigo para o moinho. Então a gente vai conseguir trabalhar com o que melhor a cooperativa receber. Professor, gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação aí? Ou tá... Não, só enfatizar esse aspecto que o Elcio colocou muito bem, a Thaís, do ponto de vista que nós temos aí num desafio que é a finalização, não é? Então, a questão das chuvas aí, ela afeta consideravelmente, não é? Aumenta a atividade metabólica dos grãos, isso reduz qualidade e é ainda um desafio que a gente tem que passar. Espero que a gente não tenha problema nessa finalização. E isso não diz respeito ao produtor, é uma coisa externa ao controle do produtor nessa questão? Sim e não. Do ponto de vista ambiental, o que acontece? Nós temos determinados níveis de problema, que pode ser desde uma redução da qualidade até níveis do que a gente chama de viviparidade, que é o germinar na espiga. Não é chegar num nível de água tão elevado que vai germinar ali mesmo. Chegou nos 32% de água, germina. Agora, o produtor, nesse momento, ele não pode fazer nada, mas ele pode monitorar e conhecer os materiais que ele trabalha de forma a selecionar, não é? Tem alguns materiais, alguns genótipos que eles são mais problemáticos nesse sentido, e aí vai depender das regiões, porque em alguns lugares do Brasil isso não é problema, em outros pode ser. Então, esse tipo de
buscar essas informações, isso é um aspecto importante. E nós temos melhorado muito na questão genética do nosso trigo, né? Nós temos só aqui em Passo Fundo 3 empresas, o Sem Sementes, dúvida. Biotrigo, Embrapa, que são obtentores, né, fortes e que estão aí desenvolvendo tanto com sanidade, materiais com melhor sanidade, com alto mais padrão. com melhor qualidade, enfim, com mais teto produtivo. Como o senhor vê esse futuro aí da questão de melhoramento do trigo? Certo. Aí tem que ver os direcionamentos. E como tu bem comentaste, aqui em Passo Fundo e no Brasil, então, estamos bem servidos nesse cenário, não é? E a gente observa, os níveis são variados entre alguns cultivos e no trigo. A gente fica numa faixa aí de incrementos que ficam de 1,5% a 3% ano do ponto de vista de ganhos, não é? Em relação a materiais. Então, o céu é o limite, obviamente fazendo aí com todos os cuidados, né? Mas a gente vem sempre avançando nesse sentido e vai avançar cada vez mais. Elcio, esse ano nós tivemos aí, eu não sei se foi uma lei, uma emenda, mas enfim, que foi liberado a cabotagem, né, no país, aqui no Brasil. Como isso vai influenciar, então, nas questões aqui, principalmente para o produtor gaúcho e catarinense e paranaense que vai poder exportar mais o seu trigo lá para o Nordeste? Em especial, né, aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, o que a alteração nessa lei da cabotagem, ela basicamente, para encurtar, ela vai reduzir o custo de se levar o trigo daqui para os moinhos do Nordeste. O Ceará, por exemplo, é o maior importador de trigo que nós temos aqui no Brasil. Então, tem muito trigo que vem de fora e vai para o Ceará. O que nós tivemos sempre no Rio Grande do Sul? Uma grande dificuldade em termos de produção, porque o produtor tinha uma limitação para exportar, dificilmente conseguia colocar preços competitivos de mercado internacional, um ICMS alto, normalmente de 12%, maior do que o ICMS do Paraná, e mais distante dos principais centros consumidores. Claro que a partir do momento em que a nossa indústria aqui gaúcha também ela ganhou força, muito do trigo passou a ser utilizado aqui. E a gente exportava basicamente quando a gente tinha trigo de qualidade baixa, trigo chuvado, que enfrentava a chuva, ia para ração no mercado internacional. Este ano, é bem verdade, Leonardo, que tem o fator cambial. Com o câmbio na altura que está, tudo ficou mais fácil em termos de exportação. Mais caro importar, mais barato exportar. E já tem, neste ano, cerca de 920 mil toneladas colocadas para o mercado internacional. Então, neste ano, afora alguns moinhos, como a da Cotricampo, que está bem abastecido ali perto, mas vai ter moinhos que vão ter dificuldades porque vai ter muito trigo indo para o mercado internacional. Parece-me que o Rio Grande do Sul, a produção do Rio Grande do Sul, ela caminha para um sentido de parar de olhar para a fronteira de Santa Catarina, para o Paraná. O Paraná é um grande consumidor de trigo, o maior centro moageiro, 3,7 milhões de toneladas são processadas no Paraná, né? Então, normalmente, o Paraná vem comprar aqui no Rio Grande do Sul, mas o produtor do Rio Grande do Sul cada vez mais pode olhar para o Rio Grande, pode olhar para Porto. Claro que este ano tem o fator cambial. A questão da cabotagem, basicamente, vai colocar mais uma possibilidade. É bem verdade que, em condições normais de câmbio, o produto que vai lá para cima também para o mercado do Nordeste, ele fica mais barato no mercado internacional. Mas é mais uma possibilidade. Eu acho que independente do moinho, talvez, sofrer uma maior concorrência, do nosso moinho gaúcho sofrer uma maior concorrência, é uma forma de estimular a nossa produção. O que a gente quer é que nós tenhamos maior produção de trigo no Rio Grande do Sul. E talvez um maior dinamismo de possibilitar esse escoamento, seja para o Nordeste, seja para o mercado internacional, é bem-vindo. Então, a lei da cabotagem, a redução do custo da cabotagem, dá mais dinamismo para essa comercialização. Tá certo. Thaís, nós já estamos aí partindo para o final do nosso programa aí. Gostaria que você, se fosse dar um conselho para o produtor aí, o que ele pode estar fazendo para ter mais liquidez, para melhorar o trigo dele com relação à experiência que vocês têm aí, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com os cooperados de vocês aí. Qual é o exemplo que vocês podem expandir aí para o restante do estado? Assim, Leonardo, eu acho que tudo começa com a aproximação do produtor com o moinho. Então, uma coisa que a gente tem feito muito é aproximar os nossos produtores, trazer eles aqui para dentro, mostrar que
a gente não consegue melhorar muitas vezes do que o produtor colhe lá. A gente consegue até piorar um pouquinho, dependendo de como você fizer a moagem, mas melhorar você não consegue. Então, trazer o produtor para cá e mostrar para ele o porquê é importante cuidar da lavoura, ter uma sanidade boa. Então, tudo isso que o professor Geraldo falou antes, e é muito pertinente aqui para nós aqui dentro do moinho que isso aconteça. Então, eu acho que esse aproximamento que a gente vai ter com o produtor é uma coisa bem interessante que tem acontecido aqui com nós. Então, a gente ajuda ele na escolha da cultivar, uma que seja tão boa para ele quanto, né, para nós. Então, que tenha uma produtividade boa, que tenha uma resistência a doenças boas, né, tipo a giberela, a brusone. Então, são coisas que a gente leva muito em consideração e que a gente tem tentado colocar isso para o produtor, né? Que ele leve em consideração, que ele nos ajude dessa forma, que os elos da cadeia produtiva se unam e possam, né, ter essa conversa e essa tomada de decisão junto. Eu acho que esse é um dos principais pontos hoje, né? E é capaz isso de agregar valor ao produto do produtor. Então, a gente como cooperativa, tem um programa, né, de segregação, e os moinhos têm buscado isso, e aumentou, né, a lista de exigências dos moinhos tem aumentado, muito porque o consumidor final também aumentou sua lista de exigências, ele sempre quer um produto de qualidade, um produto padrão, então a gente também teve que aumentar as nossas exigências, e assim a gente também cobra do produtor. Então essa aproximação, trazer ele para dentro do moinho, é uma coisa bem vantajosa que a gente viu aqui dentro que tem dado certo. Elcio, antes eu já vou lhe perguntar aqui, mas antes eu tenho uma pergunta aqui, se existem algumas ferramentas que podem diminuir ou acelerar esse amadurecimento, ou diminuir essa janela aí entre o plantio e a colheita, evitando que dali um pouco o trigo possa ser perdido por causa do excesso de chuva. Certo. O que a gente pode pensar nesse sentido é, quando a planta ela vai finalizar o seu ciclo, ela liga alguns genes que vão começar os processos de degradar clorofila, mandar reserva para lá, fechar a empresa mais cedo. E nesse cenário de fechar a empresa mais cedo, existe a possibilidade de algumas ações de dessecação, não é? Dependendo do caso, dependendo das possibilidades, existe lá o glufosinato, por exemplo, é uma ferramenta. Existem ferramentas fisiológicas diretamente que nós já trabalhamos, também nesse sentido, que não é uma dessecação, mas é a indução da síntese do etileno. Existem produtos que também têm essa capacidade, mas o que a gente vê nesse cenário? É a mesma coisa que a gente pode pensar na dessecação aí, tem algumas influências sobre a qualidade do grão, até onde a gente pode chegar e fazer isso. Então não é tão simples quanto a gente imagina. Hoje, eu estou falando aqui de possibilidades, viu? Não estou falando de uma indicação efetiva nesse cenário, de influência sobre a fisiologia. Então, a gente tem essa demanda e essa vulnerabilidade em relação ao ambiente. Aí existe a questão de ano a ano e a escolha de materiais. Existem materiais que têm mais problemas, inclusive até pela característica morfológica, daquelas duas estruturas que protegem o grão, palha e o lema, não é? Alguns materiais eles são mais abertos, que recebendo mais água e umidade, eles são mais problemáticos. Então, eu acho que a seleção de materiais ela é mais interessante do que a gente tentar achar algum produto aí nessa linha. Ah, certo. Elcio, gostaria que você, para nós encerrar aí o nosso bate-papo, fizesse falasse de alguma coisa que nós acabamos não lhe perguntando e que seria importante que o produtor aí, o técnico que está nos assistindo, precisa prestar atenção aí nesse ano. Bom, é um ano bem interessante, né? A gente tem, em termos de preços a nível de produtor, a gente não pensa num cenário que seja diferente de preços acima de R$1.000 aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente tem toda uma configuração de que a gente vai ter um quadro de bastante apertado, a gente vai exportar muito trigo este ano, tem pelo menos fechado o trigo para exportação mais de 900 mil toneladas, a safra vai ter que se consolidar,
Acho que o que a Thaís falou é excepcional, essa aproximação dos elos da cadeia. A gente sempre costuma dizer que qualquer corrente tem como ponto mais vulnerável, é a que vai definir a resistência, o elo mais vulnerável que enfim, define a resistência dessa corrente. Então, essa aproximação é legal. Uma questão que também se falou em segregação, você fala muito em segregação no mercado internacional como um todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma divisão muito clara, tem regiões que só plantam trigo soft, outras só plantam trigo hard, né? Então, essa facilita essa segregação. Então, basicamente, eu acho que é isso. Além disso, acho que o produtor tem que ficar muito atento à questão da comercialização. A gente acompanha dia a dia aí os preços e sabe que tem fatores que podem influenciar diretamente. Uma situação que nós não falamos, que é a questão climática. Este ano a gente está caminhando para o Laninha. E um Laninha, ele normalmente aqui para o sul são períodos de meses mais secos, o que é positivo para a nossa produção aqui no sul do país. Então, ao contrário de El Niño, quando a gente tem El Niño, tem muita chuva e normalmente, em 100% das vezes que a gente teve El Niño, a gente teve quebra por excesso de chuva. Então, que essa laninha se aproxima e que está caminhando para isso, poderia ser um fator positivo. Fora isso, acho que não tem muito mais o que colocar. A gente colocou bem a questão de preços que vão continuar firmes. Agradecer a oportunidade, agradecer a Thaís pela conversa, o professor Geraldo também pelo bate-papo, e a você também, Leonardo, sempre à disposição de vocês aí. Elcio, muito obrigado aí pela tua disponibilidade e ter aceitado o nosso convite aí para participar. Thaís, muito obrigado também pela tua participação. Vocês acrescentaram com certeza aí a nossa discussão aqui e eu acho que foi um bate-papo muito legal, que pelo menos para mim contribuiu bastante. E professor Geraldo, né, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade aí, por essa parceria que sempre tem com o Destaque Rural, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Leonardo. Foi um prazer. Essa conversa ela é sempre relevante. Eu sempre fico contente quando a gente pode levar um pouquinho da fisiologia vegetal aí para a turma. Obrigado. Dá certo. Uma boa noite a todos, então. Lembrando que amanhã nós teremos a nossa segunda noite da Semana de Campo sobre Trigo do Destaque Rural, com a palestra com o Ricardo Brustolin sobre controle de doenças no trigo. Nós teremos a participação também da Cindy, que é da Corteva, que vai falar um pouco sobre as ferramentas que a Corteva disponibiliza, e também nós teremos a presença do Maurício de Bortoli, ele que é produtor e consultor também lá na região de Cruz Alta, para estar contribuindo com esse bate-papo a respeito das doenças, aí também trazendo o panorama lá da região dele sobre a cultura do trigo. Uma boa noite a todos, obrigado pela disponibilidade e até amanhã.